Não se distraia. Não fica aí parado. Fica se distraindo à toa. Preste atenção nesse vídeo que Deus quer te dizer algo muito importante. Quer que você, se você chegou por aqui, o que Deus quer que você entenda é isso. É que não se distraia. Porque a distração tá fazendo coisa que até o inimigo não consegue fazer. Tá roubando o seu propósito. Tá roubando. Tá roubando. Tá entendendo? Como assim? A distração. Porque o inimigo não entrega um pão com um cara que é errado. Com um cara que é pecado. Não é pecado, mas tipo assim. O inimigo não te entrega alguma coisa com um cara que parece estar aquela coisa. E você não concorda? O inimigo não vai chegar aqui. É isso, isso, isso. Porque é do inimigo vem coisa ruim. Ele vai te entregar uma coisa ruim aqui. Se ele fosse te entregar uma coisa que agora você ia negar. Mas o que o inimigo tá fazendo com você é o que ele não consegue. Ou a distração é o que o inimigo não consegue. A distração, você fica distraído e você fala, tá de boa. Porque se fala assim, não, tá de boa. Eu que escolhi, ou eu que tô negociando, tá de boa. Como assim tá de boa? Tá de boa. É isso que Deus tá te dizendo. Tá de boa o que, irmão? Você fica aí preso e fala que tá de boa, porque você não tá vendo que isso tá roubando seu propósito. Você tá tão distraído que não vai chegar alguém aqui. Deus tá te usando, Deus tá me usando pra falar com você nesse vídeo. Mas não vai vir uma pessoa distraída dizer pra você que tá distraída. Eu, eu não vou mentir pra vocês não. Mas nós se distraímos, irmão. Eu me distraio. Mas nós não podemos ficar distraídos. Não é isso. Se você for olhar lá pra nos primeiros evangelhos, lá pra lá pro começo lá em Juízos, tudo mais, Crônicas, é, lá mostra que eu vim percebendo essa semana que Deus sempre deu a vitória para aqueles que foi esforçado, para aqueles que confiaram nele, para aqueles que reagiram. Porque você pode muito bem dizer que confia em Deus, mas você está reagindo? Você está reagindo naquilo que disse não? Como assim? Porque você está temendo o não do mundo. Quando o mundo te disse não, situação, pessoas, coisas te disse não, você tá temendo a palavra dele. Como assim? Temendo é você acreditar, é você temer que isso é verdade. Mas Deus te disse que ele vai fazer. E ao invés de você temer essa palavra que ele vai fazer e confiar em Deus, você está confiando e temendo a palavra dos homens. E lá continuando o que eu estava falando, que lá nos evangelhos mostra que Deus dá vitória para aqueles que se esforçam, para aqueles que confiam. Lá tem uma parte lá que eu tava lendo que mostra que fala lá que as pessoas clamaram a Deus e confiaram a Deus. Por isso, Deus Deus ouviu a oração deles. Tá entendendo? As pessoas oraram a Deus, mas confiaram em Deus também. E por isso Deus respondeu, Deus fez. Porque eles confiaram em Deus. E lá mostra também que os esforçados, igual eu tava falando, igual Deus tá te falando aqui, que Deus dá a vitória falando assim, avança, avança. Eu tô percebendo que lá nos evangelhos tá escrito avança, avança que eu te darei a vitória. Avança que eu te darei a vitória. Não diz que eu vou te dar a vitória aqui parado. Ele diz avança, vai avançando que eu vou te dando a vitória. Igual o povo de Israel. Lá tava mostrando também que enquanto você estiver avançando no seu inimigo, eu vou te dando a vitória. Ou seja, enquanto você estiver prosseguindo, reagindo, avançando, eu não vou te dar a vitória aqui. Porque ele vai dando a vitória enquanto você estiver avançando.
Tá entendendo? Ele tá. Mas você precisa avançar. E a distração tá fazendo com que você perca. Você tá atrapalhando o propósito de Deus na sua vida. Tá atrapalhando, irmão. Porque quando a distração vem, nós não fala assim, a gente fica aqui, fica ali. Mas a gente não percebe isso, mas se for parar pra pensar, irmão, começa aquilo que precisa ser feito. Começa aquilo. Mas vai demorar. Mas o mundo disse não pra mim. Mas Deus te disse sim. Aí você vai ter a palavra do homem ou de Deus? Você vai ficar distraído aí? Você vai esperar que Deus te dê a vitória parado? Lá Deus diz que... Lá mostra que Deus vai dando a vitória para aqueles que avançam. Davi mesmo, é um exemplo. O rei Saul, estava lá parado com medo do filisteu chamado Golias. E eles não avançavam, eles recuaram. Eles recuaram do gigante. Mas aí quando Davi avançou, Deus deu a vitória para ele. Tá vendo que Davi poderia ter medo, igual todo mundo. Ele poderia ficar distraído com a situação, com o que estava acontecendo. Ele poderia ficar distraído, mas ele avançou e Deus deu a vitória para ele. Ele avançou e Deus deu a vitória para ele. Então você precisa avançar. Você tá aí na Netflix, YouTube, tudo mais. E o que Deus te entregou para fazer, irmão? Tá deixando de lado por quê? Mas eu pedi a Deus. Deus ouviu a sua oração. E Deus tá te dizendo que o propósito não é algo que se encaixa na sua vida. É algo que se vive. O propósito não é algo que, com minha rotina, com o que eu faço, com a minha distração, tudo mais, não é algo que se encaixa. É algo que se vive. Tá entendendo? Não é algo que, mas eu tô aqui. Tá aqui o que, irmão? Você fala assim que não tem tempo. E o tempo que você passa aí mexendo no celular? E o tempo que você fica aí? Pega aquilo que precisa ser feito. Se é começar um negócio na internet, comece então. Se é começar a vender coisa, comece. Avança, reaja. Reagir é aquilo que é ter fé em Deus, é reagir àquilo que teve ou não. Como Pedro. Pedro ficou a manhã inteira jogando a rede no mar e lá tava um não. Não. Toda vez que ele lançava era um não. Não chegava um peixe na rede. Mas quando ele lançou a rede sobre o comando de Deus, sobre a fala de Deus, veio um monte de peixe. Ou seja, aí no lugar onde Deus te deu para fazer e você tá recebendo tanto não, é aí que você precisa lançar de novo, porque Deus disse sim, porque Deus está no barco. E é isso. O que você precisa saber demais? Você precisa saber mais do que? Tá esperando alguém vir aqui e cortar o mato que Deus te entregou para você cortar o mato? E não a outra pessoa? Deus poderia escolher qualquer pessoa. E Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele poderia escolher outra pessoa. Qualquer outra pessoa, mas Ele te escolheu para fazer isso. Ele poderia escolher alguém com mais situação. Ele poderia escolher alguém com mais condição de fazer aquilo. Mas Ele te escolheu. E não importa. É só fazer. Não importa a condição, não importa. Deus falou sim. Se a pessoa tem, Deus não tá ligando para aquela pessoa, porque Ele te escolheu para fazer isso. Tá entendendo? Porque Deus te escolheu. E quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe quem Ele quiser. E Ele exalta quem Ele quiser. Não é por dó, não é porque você merece, não é porque você tem condição, mas porque Ele é na sua vida. Mas porque Ele é Deus na sua vida. E se Ele é Deus, confia na palavra dEle. Confia no Deus. Confia no amor dEle. Confia na palavra dEle. E avance. E essa foi a mensagem, irmão. E se fez sentido no seu coração, compartilhe com alguém. E se inscreva nesse canal para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.